Nos concentrar então nesse momento da escola bíblica, nossa classe. Mais uma vez a alegria estar de volta, rever os irmãos todos. Temos boas memórias da nossa passagem aqui com os irmãos. Deus usou certamente essa igreja na nossa entrada aqui na região. É uma igreja que temos recordação, né? Fomos ordenados aqui na igreja em 2013. Ficamos 3 anos com os irmãos e nossa recordação é sempre agradável, né? E por circunstâncias muitas, não estive aqui com os irmãos em outras oportunidades, mas agora estamos até mais próximos, né? Ipiraí, pertinho, um bairro de Feira, né? Então está mais perto. Um bairro mais longe de Feira, 100 quilômetros. Mas, meus irmãos, nessa manhã então, nós vamos tratar de um tema, estudo temático, sobre a Igreja de Cristo. É um livro que eu comecei a ler no final do meu período aqui e usei para dar estudos lá em Itaberaba, e também tenho dado esses estudos em alguns locais e gostaria também de considerar com os irmãos esse tema, a Igreja de Cristo, que parece algo básico, muita gente é antiga em igreja, eu sei que os irmãos já ouviram, mas precisamos aprofundar e discutir melhor esses temas e refletir neles. Mas vamos orar então, antes de iniciarmos. Senhor, te bendizemos por essa classe, por essa manhã, escola bíblica. Nos dá a tua graça, fala conosco ao nosso coração. Usa a tua verdade para nos instruir. Teu Espírito possa estar trabalhando, ó Deus, em nós, para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Então o tema é a Igreja de Cristo. Esse livro aí, quem não tem ou nunca viu, tem uma imagem aí que tem o livro. É um livro acessível, tanto físico quanto digital. Não é tão caro o digital, o físico já é um pouco mais caro, mas quem tiver interesse, a partir dessa lição, eu recomendo. É um material de consulta, mas também quem tem fôlego para ler, um livro volumoso, são 2 volumes em um, eu recomendo a leitura. Mas então, o que é a igreja? A igreja, qual é a sua origem, né? São perguntas que fazemos nessa manhã. Quais as características da igreja e os princípios que regem a igreja? Parece fácil, essas perguntas, o que é a igreja, qual a sua origem, quais as características, mas na mente das pessoas há diferentes respostas. Se você for evangelizar, falar de Cristo e chegar na rua e começar a falar do Evangelho, as pessoas estão confusas sobre o que é a igreja, né? Existe a igreja romana, existem os protestantes, os evangélicos, e há muita variação, né, de doutrinas, e tem a televisão, tem divulgado programas, né? Alguns são fiéis, mas são poucos, muitos pregam de maneira não bíblica. Então há muita confusão, mas eu creio que essa confusão não é só lá fora, as pessoas que não são crentes, né, os incrédulos, mas mesmo nós, como igreja, muitas vezes passamos por alto essa doutrina da igreja e parece que é uma coisa que já sabemos e acaba que muitas vezes perdemos de vista um aprofundamento maior. Então, esse tema é um tema que houve controvérsias na história da igreja. O que é a igreja, governo de igreja, como é que a igreja deve ser governada. E é por isso que está como está, o estado de coisas, né? Tantas igrejas, denominações, porque se fosse um tema claro, não tinha tanta divisão e controvérsia. A resposta para essa pergunta, o que é a igreja, não pode ser o senso comum, o que eu acho, né, o que eu percebo, mas a resposta tem que ser a Bíblia, tem que estar na palavra de Deus. E o nosso propósito nesse estudo temático, que é o capítulo 1 do livro lá, que eu recomendo, nós vamos ver o significado da palavra igreja. Qual é o significado da palavra igreja? Se você tem alguma familiaridade com o estudo da Bíblia, você sabe, não só a Bíblia, você é um leitor, sabe que uma palavra pode variar de significado dependendo do contexto. Então, para responder o que é a igreja, temos que ir à Bíblia
mas dentro da própria Bíblia, como um texto, você vai encontrar o termo que traduzimos por igreja com vários significados. O termo mais conhecido, até mesmo citado, é eclesia, que significa no grego, né, igreja. Significa, em primeiro lugar, meus irmãos, vejam, a Bíblia foi escrita no grego, né? Então havia uma cultura ali, uma língua das escrituras. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que antes de Deus usar o grego para revelar a sua vontade, existe uma cultura ali antiga e essa palavra já existia. Eclesia significa assembleia, certo? Uma assembleia reunida. Antes de surgir a Igreja de Cristo, essa assembleia reunida não obrigatoriamente era um povo que estava reunido para adorar a Deus, mas era um povo. Vocês viram as manifestações, né, que teve aí? Teve algo, parou agora, né? Mas teve aquela multidão na rua. Um grego, se viesse, um grego antigo viesse, não sei se um moderno, mas pelo menos um antigo, desse período aqui, desse grego antigo, poderia chamar aquele amontoado de gente de eclesia. É uma assembleia, é uma multidão de gente de toda parte, indiscriminada, organizada ou não, seja para propósitos civis ou eclesiásticos, ou seja, uma multidão protestando pelo seu emprego. Poderia ser descrita como uma eclesia, uma igreja, nesse sentido, né, da palavra secular, né, digamos assim. E depois, pela providência de Deus, essa palavra na Bíblia foi usada para um propósito espiritual, sagrado, né, e foi dado esse nome à igreja, né, é o que chamamos essa assembleia com fins de adoração, é eclesia, é a igreja. E Cristo tem uma igreja, uma reunião de pessoas de toda tribo, língua e nação. Um povo, ele tem um povo, uma igreja, que ele comprou com seu próprio sangue, que tem um alvo espiritual, né? O arrependimento, a fé, a salvação de suas almas. Abra a Bíblia em Atos 19, 38 e 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Verso 38 e 39. A palavra diz assim, o texto bíblico diz assim: portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Essa palavra aí, no original, é eclesia. E não é uma igreja aí, é uma assembleia. Tem até uma denominação que o nome é Assembleia de Deus, né? Então vejam que antes dessa palavra ser usada para a igreja cristã, já existia e era usada para essa assembleia, esse amontoado aí de pessoas de toda parte ali com algum propósito, certo? Verso 32 de Atos 19. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que estavam reunidos. Não sabia nem por que estava ali. Era uma assembleia, era uma eclesia. Estava ali aquela multidão, não sabia nem o que estava fazendo, mas estava ali. Verso 41. Esse verso 41 não é do 19, não. Só vai até o 38. Mas enfim, os irmãos viram aí na palavra de Deus esses versos aí mostrando o significado clássico do grego clássico para o termo igreja, eclesia, certo? Então, antes de verificarmos o significado bíblico da palavra, existe um significado anterior ali da cultura
da época. Mas agora vocês querem saber o que é que a Bíblia diz, né? Não é a cultura grega. Vamos ver os 5 significados bíblicos para a palavra igreja. Os 5 significados. Vocês já sabem alguns, talvez todos. Vamos ver se você sabe todos. Ou só sabe algum, ou 2, ou 3, e assim por diante. Em primeiro lugar, primeiro significado para a igreja na Bíblia, significa o corpo de todos os fiéis no céu, quer estejam no céu ou na terra, que já estão ou que serão reunidos a Cristo como seu Salvador. Então alguém lhe pergunta, o que é a igreja? Alguém chega para você e pergunta, o que é a igreja? É o corpo, a reunião de todos os fiéis. Então não é a igreja romana, a presbiteriana, a Assembleia de Deus. Não está falando de denominação, está falando de igreja de Cristo. Graças a Deus temos denominações fiéis, somos de uma denominação, não tem problema, né? Não é antibíblico ser de uma denominação, mas estamos falando da igreja de Cristo no sentido teológico e bíblico. O que é que significa? O corpo de todos os fiéis que já estão no céu, a igreja é. Não tem crente que morreu e está com Cristo? É da igreja, faz parte da igreja. Na terra, os que já são salvos, já creram, foram regenerados, e os que ainda não foram salvos, Cristo morreu por eles. Tem gente que é da igreja, tem gente que está na igreja, no prédio, na denominação, e não está na igreja de Cristo. Não foi regenerado, não está no número dos eleitos. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que há o joio e o trigo. Infelizmente isso existe, é uma realidade. Então, essa igreja que estamos falando é a igreja invisível, é a verdadeira igreja que transcende denominações, certo? Está para além das denominações, que é os salvos, os regenerados, os eleitos. E tem pessoas, como eu disse, que estão no prédio, estão preocupadas em ter o nome. Tem muita gente que quer ter o nome no rol, né, da igreja, faz questão de ter, às vezes frequenta a igreja, mas não está preocupado se está na igreja invisível. Está preocupado se está numa igreja, numa denominação. E isso é problemático, porque não é que seja ruim ser membro de igreja. Há privilégios, bênçãos de ser membro da igreja visível, né? A comunhão, você está exposto à pregação, isso é bom. É melhor, claro que é melhor alguém ser membro da igreja do que estar sem orientação nenhuma, como você vê aí no mundo, a situação do mundo. Mas isso não é o nosso alvo principal, meramente ser membro da igreja visível, mas é estarmos em Cristo, é estarmos sendo santificados. Esse é o propósito. Senão a gente vai estar, né, só vindo aqui domingo após domingo e não vai ter nenhum benefício maior disso. Então a igreja que estamos falando é essa. Abra Mateus 16, 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 18. Muito conhecido o texto, a palavra de Deus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é essa aí? Que igreja é? Presbiteriana? A batista, romana? Igreja de Cristo. Você sabe que várias igrejas da Bíblia não existem mais hoje, que Paulo fundou, igrejas no norte da África, e pode ser que sumam. Se Deus não tiver misericórdia, vocês sabem que os muçulmanos estão invadindo lá a Europa, pode ser que em algum momento deixe de existir igreja ali, de Cristo, né? Igreja tanto invisível quanto visível, certo? Então há uma promessa de Cristo, de que a igreja, a verdadeira igreja, não pode ser derrotada, destruída, aniquilada. Ele sempre terá uma igreja nesse mundo. E isso não quer dizer, né, que as denominações estão imunes a deixar de existir, ou se desviar, cair da fé, apostatar.
o que é muito triste, mas acontece. Né? A nossa igreja mãe americana, o que nós ouvimos é que eles hoje caíram no liberalismo, né, teológico. Efésios 5, 25 e 27. Abra. Efésios 5, 25 e 27. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Qual foi a igreja que Cristo morreu? Foi a presbiteriana do Brasil, aquela que tem aquela sarcinha, ele morreu pela plaquinha lá? Não, morreu por pessoas, por vidas, por almas, de toda tribo, língua e nação. Creio que a nossa igreja é uma igreja visível, que busca ser fiel à palavra e tem os seus eleitos também, há eleitos de Cristo entre os presbiterianos também. Mas Cristo morreu pela sua igreja, que é a igreja invisível, como os irmãos sabem, né? Então, irmãos, a Bíblia tem algo a dizer. Estudar esse tema quer dizer o quê? Estudar a igreja de Cristo. A gente lê a Bíblia muito assim, focado assim, o que a Bíblia tem para dizer para mim, como um indivíduo isolado. Mas a Bíblia tem uma mensagem para o povo. Tem algo a dizer para a igreja, para nós como um povo, certo? Então, na Bíblia, há alguns termos usados para a igreja. Templo do Espírito. Quem é o templo do Espírito? É a igreja. Tem um sentido que nós somos também, né? Porque nós temos o Espírito. Mas há um sentido bíblico que o templo do Espírito é a igreja. É aí que o desigrejado às vezes não entende, né? Ele vai usar, dizer, não, eu sou o templo do Espírito. Aí ele vai usar esse argumento para não congregar, para não estar junto com o povo de Deus. É a desculpa que é usada muitas vezes, né? Mas na Bíblia a ideia é que nós somos o templo, pedras vivas, casa espiritual, habitação de Deus pelo Espírito. Volto a dizer, claro que há um sentido em que o crente individual, Deus habita nele. Mas há um sentido que é a igreja, o povo, corpo de Cristo. Ninguém é o corpo de Cristo sozinho, é a igreja que é o corpo de Cristo. Quem é que é a noiva de Cristo? É a igreja. Pode ter um sentido aí secundário que você isoladamente é a noiva de Cristo, né? Tem gente que gosta de fazer essa referência particular. Mas a noiva que Cristo morreu por ela foi a igreja. Ele não morreu por um indivíduo isolado, ele morreu por um povo, pela sua igreja. Então isso é muito importante. Então essa associação, ela é inigualável na terra. Não existe na face da terra uma associação que se compare à igreja de Cristo. Não existe nesse mundo essa associação, esse ajuntamento de pessoas transformadas, regeneradas, salvas, que adoram a Cristo. Nossa confissão de fé diz a igreja católica ou universal, que é invisível. Ninguém vê essa igreja. Essa igreja que estamos falando aqui, o homem não consegue, por estatísticas, não estou dizendo que é errado a gente fazer, né? A denominação é bom que tenha, a nossa igreja é muito zelosa disso. Mas essa igreja aqui, ela é invisível. Consta do número total dos eleitos. Aqui é a confissão de fé da nossa igreja, está falando, sou eu não. Consta do número total dos eleitos, que já foram salvos, que agora estão sendo salvos, e dos que ainda serão reunidos. Então tem eleito, ele não é regenerado ainda, não é membro da igreja, nem invisível nem visível, mas ele é da igreja no sentido daquele por quem Cristo morreu. Estão lá fora, estão perdidos no mundo, mas Cristo vai os alcançar pela instrumentalidade da igreja, pregação, evangelização.
a oração da igreja, Deus abre portas, o evangelho é pregado e essas pessoas vão sendo incluídas. Mas Cristo já morreu por elas, Deus já as elegeu na eternidade. São a noiva de Cristo, nós e eles. E aí é onde entra uma questão para a nossa reflexão, né? Porque às vezes nós orientamos a nossa vida de igreja muito para os já alcançados, né? Às vezes é difícil a manutenção também, tem muitos desafios internos, mas nós temos que entender isso, que Cristo tem uma igreja, tem eleitos aí. Feira de Santana deve ter muitos, né? Cidade enorme, a gente não sabe, não posso dizer, né, categoricamente, mas tudo indica que haja muito povo de Deus aqui, né? Então a igreja não é apenas os que aqui se reúnem, mas estão aí espalhados, né? São o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, se você já ouviu, né, um estudo desse, já sabia. Quem não ouviu dessa forma, né, agora está informado. Alguém lhe perguntar o que é a igreja? O que é a igreja? Você vai dizer, a igreja é esse corpo de todos os fiéis, no céu, na terra, os que já estão unidos a Cristo e os que ainda serão unidos a Cristo. Ou seja, aqueles por quem Cristo morreu, os seus eleitos, a sua igreja. Até aqui, irmãos, é o primeiro ponto, primeira definição. Está claro? Os irmãos têm dúvidas? Querem perguntar ou esclarecer algum ponto? Até esse momento, primeiro ponto da igreja? Se não, então vamos seguir. Então, em primeiro lugar, a igreja é isso. Então, irmãos, o nosso desafio, né, na nossa pregação, evangelização, é claro, irmãos, que é bom a gente ver gente na nossa denominação, né, na nossa igreja. Mas nós temos que amar o pecador, o perdido, e desejar que ele seja salvo, que ele seja de Cristo, da igreja de Cristo. Então, às vezes, a nossa pregação, se a gente não tiver cuidado, ela se torna muito proselitista, né? A gente quer mais gente, claro que faz parte do discipulado, né? Você chama a pessoa a Cristo e depois, se ela vai ser presbiteriana, ela vai ter que aprender a doutrina da igreja. Mas nós temos que amar as almas e desejar que elas encontrem com Cristo. Nós temos que fazer isso, certo? Em segundo lugar, segundo ponto, então, o que é a igreja, né? Alguém lhe perguntar. É um termo usado na Bíblia para indicar o grupo todo, em todas as partes do mundo, daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. Primeiro, invisível, ninguém sabe quem é, não tem estatística que dê conta, a igreja é invisível, Cristo morreu por eles. Mas há um segundo significado, são pessoas em toda parte desse mundo que professam crer em Cristo. Sou pecador, me arrependo dos meus pecados, a Bíblia é a verdade de Deus. Professa a fé apostólica, a fé cristã. Você tem como saber que é crente de verdade? Todo mundo que diz que é? Não, você não sabe. Ninguém está falando aqui obrigatoriamente de pessoas regeneradas. Estou falando de pessoas que ouviram o Evangelho e dizem, eu creio, aceito, abraço. Nessa igreja visível, tem gente que foi regenerada e tem gente que é professo, mas é da igreja, é membro da igreja, está na igreja. Então, há os espiritualmente unidos a Cristo e há os exteriormente unidos a Cristo. Vocês lembram do povo antigo de Israel? Tinha aqueles que eram crentes ali em Israel, verdadeiramente crentes, e tinha aquele povo de Israel ali no meio que não era crente, que caiu no deserto, que era murmurador, que não se converteu, não era membro da verdadeira igreja de Cristo. Então, vocês sabem disso. É o que você chama de professa? O mero, né? O crente verdadeiro também professa, né, a fé. Mas é um mero professo, né? É uma profissão de fé puramente externa. Não é algo que vem, não é fruto da graça. Tanto o verdadeiro crente quanto esse professo, todos professam, né? Mas eu não sei se esse nome professo seria o mais adequado. É o nome... Como fosse convencido. Ele foi convencido de que aquilo é importante, interessante, mas na realidade ele dentro de si
isso. Isso é muito misterioso, irmãos, porque o homem natural, mesmo não regenerado, eu acho que eu estudei aqui com os irmãos, não sei se eu cheguei a estudar Hebreus 6, que fala daqueles que foram iluminados, provaram do dom celestial, né? Uma pessoa mesmo não crente pode ter uma experiência com Cristo muito profunda aos nossos olhos externos e não ser regenerado, que é o caso de Judas, o caso de Saul. Então, é por isso que o nosso papel na igreja, visível, não é ficar julgando quem é verdadeiramente regenerado ou não. Se a pessoa manifesta que mudou de vida, que ela diz que crê e professa a fé, a gente recebe na igreja visível, orando, trabalhando, para que ela, o trabalho pastoral dos pastores, né, dos oficiais, dos professores, é orientar a igreja e acompanhar para que eles não sejam meros membros da igreja visível. E não é fácil isso, e inclui um trabalho pastoral e também das pessoas sondarem os seus corações, porque isso é uma obra de Deus com cada um. O presbítero Ricardo queria falar. A gente vai ver isso com relação aos escribas e fariseus, né? Sim. Eles têm uma proximidade com a palavra, falam do povo, que fazem tudo que está na palavra, mas Jesus os trata como cães, como pessoas que são meramente ilustrativas ali, né? Tem uma carapaça, tem uma aparência bonita, mas não são caiados. Correto. Os fariseus, eles eram os judeus, né? Era a igreja do Antigo Testamento, e os fariseus eram os mestres, os professores, né? Eram os guias espirituais do povo judeu. Então, tem uma passagem, vocês não sabem, né, que eu não sou muito bom de endereço, mas está lá nas Escrituras, né, que, se eu não me engano, é a passagem que Cristo cura ou atende Jairo, e ele se espanta com a fé daquela pessoa lá, que recebeu um milagre, e ele diz, vai vir gente do Ocidente, do Oriente, vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos do rei serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Alguém pode dizer assim, mas pastor, os filhos do rei, será que um eleito, né, vai se perder? Não, o que ele está dizendo ali, filhos do rei, é o que nós entendemos hoje também. Todos que nascem na fé, nós não batizamos nossos filhos, são membros da aliança. Mas nós não dizemos com isso que eles são regenerados já. Isso é uma obra de Deus, e Deus tem os seus exemplos. Esaú e Jacó, os dois nasceram na aliança. Jacó era eleito, Esaú não era. Então, o que acontece nesse sentido é justamente isso, né? Que os fariseus são exemplo, como o presbítero Ricardo bem citou, eram da igreja visível, tinham a lei, estudavam a lei, eram mestres, mas não eram pessoas crentes, né, verdadeiro, mas eu creio que alguns se converteram, alguns fariseus, né, inclusive o apóstolo Paulo, entre eles, né. Então, haviam eleitos ali, entre aqueles grupos todos ali, mas eles são um bom exemplo de pessoas zelosas da doutrina, liam a Bíblia, mas não tinham fé verdadeira, salvadora, certo? Então, isso é algo que nós devemos ter cuidado. Irmãos, muitas pessoas na história da igreja têm testemunho de que viveram anos na igreja, eram eleitos, não estavam lá fora, nasceram em famílias cristãs, passaram anos na igreja ouvindo a pregação, até que um dia chegou o tempo que foram regenerados, convertidos pela graça. Então, assim, o meio é a pregação, né? A gente não tem como a gente ficar separando quem é e quem não é, né? É claro que o fruto vai manifestar algo, né, em algum nível, mas pode ser que a pessoa não esteja dando fruto hoje, mas seja um eleito, e não chegou o tempo ainda dela, e lá na frente ela vai ser alcançada sendo um eleito de Deus. Então, essa igreja visível, a gente tem que ter muito cuidado com a igreja visível, para não cobrar da igreja visível algo que nem a invisível tem, né? Porque nem a igreja invisível, os eleitos verdadeiros, são perfeitos, estão em santificação. Então temos que ter muita paciência e entender, no caso da igreja visível, que há limitações, né? E que a gente tem uma esfera de ação, o conselho ao receber membros, né?
tem que ter um certo cuidado de ter um equilíbrio, né? Ter um certo equilíbrio. Também não receber de qualquer jeito, né? Examinar os candidatos, mas há um certo limite da nossa ação. E nós presbiterianos, quando batizamos, porque assim, os batistas, eles vão dizer o seguinte, que só pode ser membro da igreja adulto porque é quem tem a fé, né, verdadeira, salvadora. Eles são credo-batistas, né? Só batizam adultos, porque só adulto pode crer na visão deles, então só vão batizar esses grupos. Isso, nós quando batizamos as crianças por causa da aliança, a doutrina da aliança, do pacto. E quando batizamos adultos, nós examinamos os frutos, claro, a fé, o testemunho ali, a profissão de fé, mas nós não estamos dizendo que aquela pessoa é eleita, não, que já é salvo. Ela é uma pessoa cristã. Todos que creem em Cristo, professam a fé em Cristo, são cristãos. São pessoas cristãs que creram na palavra. E o trabalho nosso é pastorear essas vidas, né? Se já são eleitos, graças a Deus, vão ser santificados pela palavra. Se estão na igreja e não são eleitos, nosso papel é até o fim orar. A gente não sabe quem é, né? A gente vai orar no atacado, né? E vai pastorear, orientar. E cada um vai estar se examinando, e a pregação tem que confrontar isso, porque a Bíblia revela isso, que nós devemos ouvir essa palavra que é confrontadora, né? Que naquele dia final muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome. Então a Bíblia traz esse confronto hoje para nós, para que nós possamos ser humilhados e buscar ser achados em Cristo. Então o propósito de Deus, você nasceu num país que tem a pregação do Evangelho, está ouvindo a pregação, numa igreja que tem a pregação. Então você tem toda a evidência de que Deus tem algo com você, está tratando com você, você tem privilégios, oportunidade de crer, de não ser um mero professo. Então a gente está aqui para isso, para nos encorajar, né? Buscar santificação, buscar cada um força, não queira ser um mero professo de igreja, um membro, né? Um mero nominal, mas busque seguir a Cristo, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, produzir o fruto. Ninguém vai ser perfeito, irmãos. Vai ter uma hora que você não vai vigiar e vai pecar em alguma medida, Deus vai lhe pastorear, vai lhe cuidar, você vai voltar para o trilho. Ninguém vai conseguir ser perfeito, mortificar o pecado 100% nessa vida. O crente vai ter momentos de altos e baixos, mas ele vai estar sendo santificado. E mesmo essas circunstâncias que não são agradáveis, Deus vai usar, todas as coisas vão cooperar para o bem, para a santificação daqueles que amam a Deus. Certo? Então, o segundo ponto é que há uma igreja visível. Certo? Isso é uma questão teológica. Não tem como separar a igreja visível de invisível. Essas coisas andam juntas. Não tem como separar o joio e o trigo. Então a igreja visível e a invisível, essas coisas andam juntas. Abra Mateus 13, 47 a 49. O entendimento da confissão de fé, e do livro também do James Bannerman, que é a base dessa lição, é que esse texto, Mateus 13, 47 a 49, se aplica à igreja. Então esse texto diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, sentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, Deus é rei sobre tudo. Mas o entendimento da confissão de fé, do nosso estudo aqui do livro, é que a igreja, de modo especial, é o reino de Deus. E esse reino está entre nós, né? De modo invisível, está dentro de nós.
está sendo pregado o reino, está próximo o reino, né? Cristo começou anunciando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então esse reino está sendo pregado. E ele é uma parábola, é uma rede, e está trazendo peixe bom e ruim. Pode estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja tinha gente atraída por todo tipo de coisa na igreja, por todos os interesses possíveis. Até mesmo lá no povo de Israel, quando Israel saiu do Egito, tinha um populacho de gente ali do Egito que acompanhou no meio ali o povo. Certo? Então, o reino de Deus está sendo pregado e as pessoas estão, infelizmente não muito, né? Porque tem muita pregação infiel. Mas está sendo pregado o reino e Deus está trazendo pessoas, despertando, atraindo. E nisso vem gente regenerada, vem gente que ainda não entendeu o que está fazendo ali. Vocês lembram, quando Cristo pregava, tinha gente que estava atrás dele por causa do pão, por causa do milagre. Quando ele começou a pregar, um monte foi embora, né? Um monte se afastou. Dura esse discurso, quem o pode suportar. Então o Evangelho está sendo pregado, o reino dos céus. E nós, irmãos, não podemos separar os peixes bons e ruins. Até porque aquele que você acha que é um peixe ruim pode ser um bom. Talvez não chegou o tempo dele ainda, né? E um que você acha que é bom pode não ser. Sim. Só está certo, porque o próprio Mateus 7 diz assim, muitos pregarão, farão milagres. Eu não falei Senhor, Senhor, e ele disse assim, dai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Essa questão a gente tem percebido. Agora, eu vou me penitenciar aqui, perante os irmãos. Tem hora que eu sou zeloso com a causa. Talvez eu não tenha uma conduta que seja aquilo que eu falo. Mas eu sou zeloso, por exemplo, eu procuro ser zeloso com a instituição. Certo. E eu não sei se isso eu pego, por exemplo. Tem gente, a gente nota que tem pessoas que não se sente bem com o senso mesmo. Porque a minha escola militar, eu conheço, nossas ações dependem daquilo que nós somos. Aqui é o contrário, nossas ações dependem de Deus. Sim. Mas eu tenho que ser zeloso pela causa, quem somos nós? Porque do jeito que o mundo está cercando, quando diz assim, o texto você leu lá de Pedro, de Mateus, que as portas do inferno não prevalecem, não é que o mundo vai atacar a igreja, é a igreja que vai romper com o mundo lá e vai partir para as barreiras do mundo. Sim. Então a gente tem que ir do Vai nosso saquear o caminho. inferno, né? Perfeitamente. Então nós é que temos de organizar com a força que nós temos, todos cooperando para a nossa própria subsistência. Quer dizer, nós confiamos em Deus, mas formamos. Então eu sou zeloso. Eu sou zeloso com o presbiteriano. Por que eu sou zeloso com o presbiteriano? Porque na minha questão de conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que é a denominação que se aproxima, identifica mais com o original da Igreja Apostólica. Correto. Não estou dizendo que as outras estão erradas, mas eu jamais sairia da minha igreja para ser batizado de novo. Eu não iria. Irmãos, assim, então, às a vezes gente eu não fico está... perto. Não, eu estou dizendo, eu só estou mostrando isso para o senhor, que às vezes pode passar que a gente de conselho se preocupa muito com a parte da organização, e eu faço isso, embora tentei que reconhecer isso que o senhor falou comigo, a propriedade da igreja visível e invisível. Nós devemos amar todos que estão fora da igreja, mas eu tenho esse zelo, talvez exagerado, e por isso estou me penitenciando aqui. Correto, assim, a gente deve ter o zelo pela denominação, né? Porque a gente escolheu fazer parte dela, ninguém nos obrigou a ser presbiterianos, né? Ninguém foi forçado, arrastado para ser presbiteriano. Tem muitas opções aí, estão abertas. Quem não gosta de ser presbiteriano, ninguém está preso a ser presbiteriano. Então, assim, a gente deve ter zelo e coerência, né? Porque se você não é fiel, como é que as pessoas vão ver lá fora se você não é fiel ao seu compromisso? A gente vive fazendo compromisso aqui. Quando vem ordena alguém, quando vem um pastor, quando se torna membro. Então há compromissos também com a instituição, né? Esse estudo, a gente está aprofundando a ideia de igreja de modo mais teológico, né? Abrangente, assim, aprofundando teologicamente. Mas não quer dizer, eu não estou negando, a gente tem que ter para equilibrar, né? Assim, eu acho correto e acho muito bom o zelo. A gente só tem que estar estudando essas doutrinas para a gente tentar só dar uma equilibrada
para manter o zelo denominacional, mas ter cuidado, porque às vezes o zelo denominacional, se ele não tiver esse tempero da doutrina, às vezes a denominação se desvia, porque a nossa igreja mãe caiu no liberalismo. Então assim, eu amo também, eu sou presbiteriano de convicção e tenho apreciado trabalhar na igreja presbiteriana, mas eu tenho que estar entendendo que antes de ser presbiteriano eu sou cristão e membro da igreja de Cristo. E na hora que a igreja não quiser mais se submeter a Cristo, servir a Cristo, eu vou servir a Cristo. Mas eu creio que a nossa igreja é uma igreja das que existem aí, que tem mantido a fidelidade à Bíblia, onde o Evangelho é pregado. Então eu não tenho porquê falar contra a igreja, ou eu também não concordo. A pessoa vem e entra na igreja e depois fica lutando contra a Constituição. Se quiser, quiser mudar a Constituição da igreja, se estiver achando ruim, vai pelo Supremo, usa os meios, né? Mas o pastor presbiteriano, se ele passou pelo seminário e pelos concílios, ele não é ignorante da instituição, ele deve saber e buscar ser coerente, né? Agora, não podemos tirar da nossa mente que há algo maior do que a denominação. A gente tem que ter só esse cuidado, porque também às vezes isso é uma característica de seita. A gente tem que ter cuidado. Nas seitas, há aquele amor cego e desenfreado pela placa. Então a gente deve respeitar, apreciar, ser grato pela denominação, mas não podemos ter aquele zelo perdido, cego, pela bandeira, ao ponto de, até mesmo quando houver falhas, os concílios errarem, a gente, só porque está na instituição, e fazer o que é errado e desagradar a Cristo, né? Então Cristo é o cabeça da igreja, é o Senhor, e graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que serve a Cristo. Então a gente não precisa ficar incomodado, né? Assim, no sentido de essa palavra, né? É para a gente ser mais zeloso mesmo pela causa, tanto espiritual quanto externa. Há poucas semanas atrás, o pastor Daniel pregou no texto de João, capítulo 6, verso 60 em diante, e em resumo aqui se fala sobre os discípulos que estavam acompanhando Cristo e que, ouvindo a palavra de Cristo, disseram: é dura essa palavra, e foram embora, se retiraram. Ou seja, a igreja, muitos ouvindo a palavra de Cristo dura, se retiraram. Sim. E ele ainda pergunta para os apóstolos: vocês também querem ir embora? Os apóstolos não foram, mas ele se referia exatamente a Judas, que também fazia parte daquele grupo mais seleto ainda. Quem quiser ir embora, vá. A palavra vai continuar sendo dura. Correto, isso. A igreja, irmãos, a função da igreja é pregar o Evangelho principal, né? Nessa pregação, como eu já disse, vai atrair pessoas que entenderam, que não entenderam, que entenderam por um tempo, mas depois começaram a ver que é difícil e não querem mais. A parábola do semeador, né? Tem a que cai em bom solo, tem a que cai entre o espinho. Umas começam, parece que vão vingar, não vinga. Então o reino está sendo anunciado, está sendo pregado. Então a igreja aqui, ela está com essa função de anunciar o reino, de pregar o Evangelho. E Deus vai usar a igreja como instrumento, tanto aqui a pregação, a evangelização, e vai atrair pessoas. E a gente tem que confiar em Deus, que Deus está cumprindo os seus planos, né, e os seus propósitos para com a igreja. Então, o que nós estamos querendo dizer, para ficar claro assim na sua mente, você guardar isso, é que no nosso entendimento presbiteriano, bíblico, né, tem duas maneiras de se estar unido a Cristo. Duas maneiras de estar unido a Cristo. Espiritualmente, que é os eleitos, e externamente. O eleito está unido espiritualmente e também externamente, né? O eleito que congrega, né, numa igreja. Então, tem pessoas que estão apenas externamente unidos a Cristo. Então, se o pastor Daniel for pregar na parábola, no texto lá da videira, né, não é uma ilustração de Cristo lá, tem aquele ramo que está unido e tem o que não está, e depois é cortado e jogado fora. A nossa confissão de fé diz: a igreja visível, que é também católica ou universal, ou seja, no Antigo Testamento, o povo de Deus era judeu e estava num lugar do mundo só. Hoje a igreja visível é católica, é universal.
Não é nem a católica romana, nem a universal do Reino de Deus, né? É gente de toda parte do mundo. Nós somos universal, né? Católicos, né? Mas os verdadeiros, né? Não os falsos, né? Então a igreja visível, ela é universal, né? Não a denominação universal, mas é um povo. Deus tem uma igreja visível no mundo e sempre terá, e está espalhada em toda a terra. Não está restrita a uma nação, como antes sob a lei, mas consta de todos aqueles pelo mundo inteiro. Agora veja o que a Confissão de Fé diz. Pessoas do mundo inteiro, igreja visível, que professam a verdadeira religião. Quem é a igreja visível? Pessoas cristãs que creem na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou um pecador, a Bíblia diz, e é mesmo, ela acerta, é verdade. Cristo é Deus, é Senhor, morreu na cruz. Pessoas cristãs que creem na Bíblia, que professam a fé, que estão unidas a uma igreja, pelo batismo, né, na igreja visível, são a igreja visível, né? Juntamente com seus filhos. Na nossa perspectiva presbiteriana, os filhos, mesmo ninguém sabe se é eleito ou não, mas eles são membros da igreja visível. Essa igreja, segundo a confissão de fé, é o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus. Agora veja o que vai dizer agora. Segura os bancos aí. Fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. O meio comum de Deus salvar pecadores é na igreja. Se é difícil, se tem gente, aí você diz assim, pastor, se tem gente na igreja que está anos, né, e nunca entendeu nada, não é regenerado, imagine quem nunca ouve, né? Quem está lá fora, está mais perdido ainda. Sim. Certo. Sim. Certo. Isso, são algumas perguntas, né, que a irmã fez. Tem algumas, não é uma pergunta só, são algumas perguntas, né? Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus não está de modo sádico no céu gargalhando enquanto os ímpios se perdem, né? Deus não tem prazer, mas Ele é santo, Ele se ira contra o pecado. E os que não se arrependem vão perecer. E muitos já pereceram, e há muitos que nunca ouviram o Evangelho, que é o único caminho, né? E muitos que estão em países onde o Evangelho é pregado e são incrédulos. E a culpa não está em Deus, porque Deus nos criou com capacidade de crer nele, de adorá-lo, de servi-lo. Se nós hoje não cremos em Deus e na palavra, é porque nós pecamos em Adão. Então Deus não é culpado das pessoas que estão perecendo, certo? Deus não tem culpa disso, mas a culpa recai sobre o pecador. E em certo sentido, né, o Evangelho está sendo pregado, Deus está dando tempo de vida para que essas pessoas reconheçam, glorifiquem a Deus, se arrependam. Mas nós sabemos também, se não houver uma obra do Espírito, elas não virão, porque só virá os que o Pai trouxer. Então o primeiro ponto, né, é que no decreto de Deus, no plano eterno de Deus, e não é eu que estou dizendo que eu não conheço a mente eterna de Deus, né, eu conheço porque Ele falou na Bíblia. Pessoas vão perecer, e eu digo, não é que Deus tenha prazer na morte do ímpio, mas no seu plano para a sua glória, isso falamos com reverência, é um grande mistério. Deus determinou, segundo uma linguagem que alguns usam, né, passar por alto, permitir, que em Deus permitir é a sua vontade, né, o seu decreto. Mas não é que Deus vai lá, pega pessoas e condena inocentemente e lança na perdição inocentemente. A perdição é fruto do pecado e Deus deu toda a condição de Adão obedecer, né? Então a Bíblia revela que no plano de Deus, pessoas, existe uma condenação, um juízo final, um inferno,
muitos, é larga a estrada e são muitos que estão indo para lá. Certo? Então a Bíblia fala disso. Em segundo lugar, primeiro foi essa coisa que a irmã disse assim, que Deus não quer que ninguém pereça, né? Aí depois teve outra palavra. A irmã... Sim, aí é outro mistério, né? A nossa confissão de fé diz que as crianças que morrem na infância, né? Às vezes aborto acontece muito, infelizmente, sendo eleitas, são salvas. Agora isso é misterioso, porque é uma seção da Bíblia que não tem textos claros da Bíblia falando. E os também, segundo a nossa confissão de fé, né, os que também não têm racionalidade, os que têm esses problemas, cremos também que a eleição, sendo eleitos, porque o que nós estamos dizendo aqui é o quê? Não, eleita se no plano eterno de Deus, Deus enviou Cristo para morrer por eles. A pergunta talvez seja muito parecida com aquela questão que a criança morre ainda no ventre da mãe. Ela é perdida? Ela é salva? Ela não tem condições de alguém dizer assim, ela é perdida, ela é salva. Vejam, o modo comum de pessoas serem salvas é ouvindo a pregação. É por isso que o texto da confissão diz, fora da igreja, não há possibilidade de salvação ordinária. Porque quando alguém se salva lendo um pedaço de Bíblia, que achou uma página rasgada da Bíblia, e que é isso aqui, aí leu e se converteu, ou um sermão, isso é extraordinário, não é o comum. O comum é ouvindo a pregação, é o método comum de Deus, Deus envia pregadores, como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não forem enviados? Então o método de Deus, que às vezes nos humilha, né? Deus usar um miserável de um pecador, mas Ele faz assim, Ele envia pecadores, vocaciona para pregar, envia o Espírito e nos salva, e isso é para a glória dele, não é para a glória do pregador, que é um pecador, mas Ele faz isso, irmãos, é um método comum. A maior parte das pessoas vão ser salvas ouvindo um pecador miserável pregando, que foi salvo, santificado, Deus enviou ele para isso. De modo extraordinário, alguém lê na Bíblia lá, Lutero, né? Ele escreveu, é extraordinário. E há esse caso que a irmã citou, pessoas que morrem antes de ter a idade de ouvir uma pregação, de ler a Bíblia, ou uma pessoa deficiente. Isso é uma área misteriosa, mas na nossa confissão de fé nós entendemos que a eleição alcança todos aqueles por quem Cristo morreu, e cremos que Deus tem um plano sábio, bom. Deus é bom, justo, sábio, e nós entregamos nas mãos de Deus. A providência dele é santa, é boa, é justa, e nós cremos, temos boas razões para crer que Deus também tem eleitos, né? Ou alguns reformados acham que morreu na infância é eleito, foi para o céu, né? Ou foi deficiente, vai eleito. Tem alguns que acham, a nossa confissão já vai mais sendo eleito, morreu sendo eleito, e no mais são coisas grandiosas, né? A gente é pequeno para entender todas as verdades, tem coisas que só na eternidade a gente talvez vá ter uma clareza maior. Então assim, a gente deve ter uma certa humildade de entender que tem coisas que a gente tem que entregar na mão de Deus. Até porque, pastor? Deus sabe, Deus o sabe, né? Por que, Deus, por que eu perdi meu filho, né? Abortei na infância? Muitas mulheres sofrem, né? Tem coisas, irmão, você tem que entregar nas mãos do Senhor. A vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele é bom, justo. Então assim, a gente confia nele, né? Entrega nas mãos dele, e tem coisas que a gente não vai responder, né? A gente não sabe nem se nem um adulto eu sei se é eleito ou não. Imagine uma criança que morre na infância e está nas mãos de Deus. Deus vai cumprir o seu plano. Deus tem um plano, né, para toda a sua criação e para cada um de nós, e Ele vai cumprir o seu plano, e Ele não vai ser injusto, né? Não vai ser injusto, Ele é bom, santo, e não vai agir de modo injusto com ninguém. Então a gente deve descansar na soberania de Deus, nos seus decretos, né, na sua sabedoria. Me permita aí, até porque a palavra
disse que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Sim. E o salmista nos disse que a gente, quando era informe. Então, Deus, quando a gente pensa se está salvo ou não está salvo, ou se deixa alguma coisa, a gente está limitando Deus na sua ação. Deus é soberano, sabe todas as coisas, e Ele, qual o meio, que, né, desde a pessoa ter nascido lá, sei lá, sem ter a razão, o projeto, o plano de salvação dele vai estar alcançando os propósitos. É correto, o Lilian está correto. A salvação não é por obras, certo? A salvação não é por obras. Então, o meio ordinário da fé ser aplicada é a pregação. Mas lá no ventre, lembra de João Batista? Foi cheio do Espírito Santo onde? No ventre. Jeremias. Então, Deus pode regenerar, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne naquele infante lá, naquele bebezinho. Então, isso está nas mãos de Deus. Ele é sábio, justo e bom. Sendo eleito, eu creio que vai ser salvo. E a gente fica perguntando, mas pastor, se não for, né? Meus irmãos, eu volto a dizer, está nas mãos de Deus, a sua providência é boa, justa. A gente tem áreas que a gente tem que descansar. A gente não pode querer responder tudo. Isso é também uma insubmissão da nossa natureza. Ah, mas por que aconteceu essa tragédia comigo? Por que a minha vida... Tem coisas que estão na soberania de Deus. A gente tem que aceitar, entender, e faz parte do discipulado, de seguir a Cristo, de nos humilhar, de tomar a cruz. Então, pode acontecer, né, de mães que perdem um filho na infância, é muito triste, vai sofrer. Então, tem que ser confortada com essas verdades de que Deus é bom, justo e soberano. Uma senhora irmã lá atrás. Sim. Sim, Deus tem todos eleitos. Se o Senhor Jesus vai salvar, é o eleito dele, uma pessoa que é doente mental, que tem problemas cognitivos, que tem problemas de compreensão da realidade ou não, vai haver um momento, já que o está conversando entre ouvir e ouvir a palavra, vai haver um momento em que o Senhor vai promover uma lucidez, um momento de lucidez necessária para que aquela pessoa ouça a palavra do Senhor, compreenda, e essa palavra faça efeito na regeneração do homem interior, e essa pessoa seja salva, compreenda que Deus é Senhor absoluto. E ainda que o Senhor não retornar da loucura ou do problema cognitivo, que são salvos. Sim. Eu conheci um rapaz, inclusive, ele nasceu na vida dele, quando ele foi nascer, o médico foi tirar o bebê e tudo foi direito com problemas vitais. E essa mãe zelosa do Senhor Jesus Cristo cumpriu a palavra de Deus e ensinar essa criança pelo caminho que devia andar. E ela nunca desistiu, as pessoas criticavam ela, essa criança não tem inteligência. E era uma pessoa com problemas mentais crentes. Certo. Ia para a igreja, ele orava. Interessante que tinha um momento de Deus assim que ele orava, e uma das orações mais lindas que eu falo assim, no sentido de comunhão com Deus que eu vi, foi desse rapaz que tinha problemas mentais. Então eu creio que na soberania do Senhor, se a palavra como o Senhor, a palavra do Senhor afirma, e a palavra de Deus é realmente, e o ouvir vem o competir, vem o ouvir a palavra, Deus vai providenciar um momento que essa pessoa tenha a lucidez necessária para ouvir a palavra e ser salva. Isso, Cristo, nós cremos, né, pelas Escrituras, que Cristo morreu pela sua igreja, que é o seu corpo. Nenhum membro do corpo de Cristo vai para o inferno. Você acha que Deus amou alguém
e mandou Cristo morrer por esses amados na cruz e essa pessoa vai perder, um membro de Cristo vai para o inferno? Não vai. Então, a gente não sabe como, o método comum é a pregação, mas Deus pode regenerar diretamente o bebê, ou ele pode fazer, né? Então, meus irmãos, eu não sei se eu vou conseguir, o tempo já avançou muito ali, e os 5, mas também esses são os principais significados de igreja, invisível e visível. Só para não deixar de falar os outros pontos, que são mais resumidos também, mas o terceiro significado de igreja na Bíblia é os crentes que se reúnem em qualquer lugar para adorar a Deus. Então, onde tem um povo reunido em torno da pregação fiel, adorando a Deus em fidelidade, ali há uma igreja. Então pode ser debaixo de uma árvore, pode ser em qualquer lugar que tem um povo ali. O povo não tem dinheiro para construir, mas tem um grupo ali de pessoas crentes que temem a Deus, prestando culto a Deus ali. É uma igreja, certo? Igreja, então, tem que ter cuidado para não confundir igreja, eu estou falando teologicamente, né, como meramente a questão denominacional ou de prédios, mas é essa assembleia, esse grupo de pessoas que adoram a Cristo. Em quarto lugar, igreja é um grupo de congregações sob um governo comum. A igreja de Jerusalém, 3.000 se converteram num dia, depois o número subiu a 5.000. Você acha que eles se reuniam num canto só? Não, era um grupo de pessoas espalhadas na cidade, debaixo de um governo comum. Então ali tinha uma igreja em Jerusalém, igreja de Cristo. Certo? Então, há esse significado bíblico para a igreja, né? Várias congregações é uma igreja nesse sentido. E por último, o quarto significado de igreja é um grupo de crentes professos em qualquer lugar, como representados pelos seus oficiais. E esse também é importante para nós, presbiterianos. Vocês lembram? Mateus 18 trata de como você lidar com o irmão faltoso. Se o irmão pecou contra você, vai você e ele só tentar ganhar o irmão. Se não, leva, né, pessoas para acompanhar, testemunhas. Se não, tem lá dizendo assim, dize-o à igreja. Quem é esse à igreja? Para os congregacionais é a assembleia, né? Para nós é o conselho. E na sinagoga tinha os anciãos, e era assim também que acontecia. Então, por isso que a gente diz assim, quando o presbitério está reunido, a igreja está reunida. O Supremo Concílio está reunido, a igreja está reunida. Porque há essa linguagem na Bíblia, diz-o à igreja. Não é, o irmão pecou contra ti, não se arrependeu, aí vai chegar aqui e vai dizer, irmão pecou contra mim e sai dizendo para todo mundo aqui. Não, diz-o à igreja diz ao conselho, no nosso entendimento, né? Na nossa leitura. Então, os representantes, os oficiais representam a igreja, e pode ser dito assim, né? Nessa linguagem, a igreja está reunida quando o conselho está reunido. Quando o Supremo Concílio está reunido, a Igreja Presbiteriana do Brasil está reunida em Supremo Concílio. Então essa é uma linguagem bíblica também, e que nós cremos e entendemos assim. Irmãos, acabou o tempo, né? Então vamos orar. Qualquer coisa, podem nos procurar particularmente, tirar dúvidas, se ficou alguma coisa, mas é basicamente isso que queríamos tratar nessa manhã. Vamos orar. Senhor, te louvamos por essa